Você sabia que a Bíblia nos informa que há uma herança para os santificados? Sim, para todos aqueles que se comprometem com Deus, que honram, há uma recompensa. E esse é o assunto da nossa conversa hoje, a herança dos santificados. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade bíblica. Estou hoje em Macapá, no Bioparque da Amazônia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Ezequiel, no capítulo 48, Deus instrui o profeta a respeito da restauração ou da reedificação do templo que havia sido destruído pelos babilônios em Jerusalém. E ele fala a respeito de uma região que é chamada de região sagrada. No versículo 10, Deus diz, essa região sagrada será dos sacerdotes. Depois de determinar o tamanho daquela área, Deus diz assim no verso 11, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas quando os filhos de Israel se desviaram. Ou seja, na hora da distribuição das terras, aquele terreno em torno do templo, que poderíamos chamar de talvez um condomínio nobre, uma área especial, não apenas privilegiada, como também considerada sagrada. Deus diz, eu tenho um destino para ela. Eu quero honrar os sacerdotes santificados. Eu quero honrar essa linhagem de Zadok, que enquanto todos os demais levitas se corromperam, eles foram fiéis a mim. Por trás dessa visão, nós temos não apenas a clara e direta mensagem de que Deus honra aqueles que o honram, inclusive com o seu compromisso de uma vida devotada a Ele, santificada, mas também temos a revelação de um plano e um propósito que Deus, na verdade, decidiu expor ao longo das Escrituras que Ele tem para aqueles que o servem. Eu gostaria de, nos próximos minutos, compartilhar isso com você. E para que a gente entenda esse desfecho, nós precisamos voltar ao longo da narrativa bíblica. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, nós vemos que um homem de Deus é enviado para advertir o profeta Eli. O verso 27 de 1 Samuel 2 diz, um homem de Deus veio Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Estava falando de Arão. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Essa frase sacerdote fiel é muito importante. Suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá, peço que você me dê um dos cargos sacerdotais para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Bom, Deus anuncia uma palavra de juízo contra Eli, porque Eli havia se corrompido. Embora a Bíblia não destaque os seus pecados, mostra que os seus filhos se prostituíam, roubavam ofertas no templo e ele não os repreendeu. E Deus o acusa de ter honrado mais aos seus filhos do que a ele próprio. E Deus diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. E Deus estava dizendo, tanto você, ao honrar mais seus filhos do que a mim, me desonrou, como seus filhos a escolherem o pecado e me desonrarem, também o fizeram, e eu vou desonrar vocês, eu vou desprezar vocês. Deus estava anunciando, eu vou arrancar
toda a sua linhagem do ministério. Ainda que tenha feito uma promessa ao seu ancestral, né, Arão, de uma linhagem ministerial de você para baixo, eu vou arrancar o braço da casa de seu pai. E essa palavra de juízo começa a se cumprir imediatamente. No capítulo 4, nós vemos o sinal dos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrendo no mesmo dia. A arca de Deus é tomada, né? Eli, com o choque da notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço, ele também morre, né? Uma das suas noras, com a notícia da morte do marido, entra em trabalho de parto. Ao dar à luz, ela também morre, e a morte se instala na forma de juízo em toda a família. Mas não parou ali. Quando olhamos para a narrativa bíblica, nós percebemos que esse juízo se estende. Em 1 Samuel, no capítulo 22, dos versos 16 a 23, nós vemos, né, que Saul manda executar uma cidade sacerdotal inteira, que era a cidade de Nob. Ali estava toda a linhagem de Eli. E todos os sacerdotes, mais de 80 homens que vestiam a estola sacerdotal, foram mortos. A Bíblia diz que um único sobrevivente escapou, Abiatar. Abiatar, durante os dias de Davi, serve no sacerdócio junto com outro sacerdote chamado Zadok. Até que quando Davi finalmente morre e Salomão assume o trono, a Bíblia diz que Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio. E o texto diz assim: para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Eli. Quando o último da linhagem de Eli foi, né, removido do ministério, a Bíblia diz: agora está se cumprindo. Quando Eli e os seus filhos morreram, a palavra estava se cumprindo. Quando Nob, a cidade sacerdotal, foi executada, a palavra estava se cumprindo. Mas ela se completa quando o último foi expulso. Mas Deus tinha dito que antes do último ser removido, ele levantaria um sacerdote fiel, ele edificaria uma casa estável. E que, enquanto ainda houvesse alguém da linhagem de Eli, antes de Deus exterminá-la do ministério, ele iria, na verdade, se humilhar diante desse outro sacerdote fiel, pedindo por sustento. Então, o que nós precisamos entender é que o sacerdote fiel é levantado antes de Abiatar ser expulso. Quem é ele? Zadok, com quem Abiatar havia servido. À medida que os anos se passam, nós vemos que a linhagem de Zadok, ela se mostra fiel e consagrada a Deus. E o texto que nós lemos de Ezequiel 48:11 nos mostra Deus dizendo: eu vou honrar a linhagem de Zadok. Quando a Bíblia fala de uma casa estável, está falando de continuidade, né? Ou seja, não apenas Zadok foi fiel a Deus nos seus dias, mas ele conseguiu transferir, vamos dizer, uma espécie de DNA de compromisso de tal maneira que todas as próximas gerações se conservaram também fiéis ao Senhor, a ponto de serem honradas depois por Deus. Interessante que o significado do nome Zadok é justo, alguém que realmente se posicionou diante de Deus. Mas para que a gente entenda o lugar que Zadok tem nessa história, também precisamos voltar na história bíblica, lá em Números 25. Quando os filhos de Israel começaram a se prostituir, né, com as mulheres dos midianitas, a palavra de Deus nos mostra que isso aconteceu por conselho de Balaão. A Bíblia diz que Finéias, filho de Eleazar, que era o filho do sacerdote Arão, ele passa a mão numa lança e ele executa um homem e uma mulher na tenda que deliberadamente, diante de todos, inclusive dos líderes que já estavam em arrependimento, estavam se prostituindo. Nesse momento, Números 25 diz que Deus faz uma declaração que ele faria uma aliança perpétua com a casa de Finéias. Deus fala a respeito de uma aliança de sal e Deus diz: nunca faltará homem, né, dessa casa que esteja no ministério. O que Deus já estava revelando desde lá de trás é que o tipo de DNA que ele queria era o DNA de compromisso e santidade para os que servem no ministério. O que ele não encontra na casa de Eli, Deus encontra na casa de Zadok. Mas o interessante é que quando você estuda a linhagem de Zadok, você descobre que ele é da linhagem de Finéias, aquele camarada com quem Deus viu um zelo de santidade e diz: eu faço um compromisso. Quando as demais linhagens estavam falhando, Deus recorre àquela com a qual ele já havia firmado um compromisso, com aquela que havia satisfeito a sua expectativa para os seus ministros. Então Zadok é levantado anos depois. Quando todos os levitas se corromperam, eles permaneceram firmes, permaneceram fiéis. Isso nos mostra o que Deus espera dos seus servos. Paulo diz que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Todos aqueles que vão servir a Deus, Deus espera deles fidelidade. Quando o sumo sacerdote Arão foi levantado por Deus, na indumentária, na roupa que ele usava, havia uma coroa que Deus chama de coroa de santidade, uma placa de ouro com a inscrição: santidade ao Senhor. Porque Deus estava dizendo: é isso que eu espero dos meus ministros, é isso que os outros devem esperar. E precisamos entender que quando atendemos o seu plano e o seu propósito e honramos, ele, como diz em 1 Samuel 2,30, honra aqueles que o honram. E quando ele estava dizendo: eu tenho uma herança para os santificados,
santificados. Essa herança nunca se limitou somente a um pedaço de terra, somente a uma herança material. Em Ezequiel, no capítulo 44, nós lemos a partir do 10 até o 14, Deus dizendo: os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. A NVI traduziu assim: sofrerão as consequências da iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir, mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade. Por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver que ser feito nele. Deus rebaixou esses sacerdotes à função de levitas e disse: vocês podem servir o povo, mas não vão ministrar diante de mim. Mas nos versos 15 e 16 ele diz: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, daquela linhagem que não se corrompeu, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. A herança dos santificados não é apenas uma herança material ou um pedaço de terra. É o livre acesso à presença de Deus. É poder exercer o mais profundo e honroso nível de ministério. E quando eu olho para essas coisas, o meu coração se inspira. Não temos hoje uma linhagem literal de Zadok na terra, mas podemos ser, num certo sentido, assim como Abraão tinha filhos na fé, podemos ser a reprodução dessa linhagem, quando assumimos o compromisso e cumprimos aquilo que é não apenas a expectativa, mas o plano e o propósito de Deus. Que cada um de nós possa andar na presença do Senhor, servir ao Senhor, carregando a mesma bandeira: santidade ao Senhor.